vai ficar bem, porque Deus está no controle de nossas vidas. Amém? Vamos orar. Amém? Vamos estar intercedendo neste dia por um dia de milagre, um dia de vitória, um dia de portas abertas. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, neste dia, ó Deus, te agradecemos, ó Pai. Te agradeço, ó Deus, por este ouvinte, ó Pai. Senhor Jesus, que o Senhor possa ir adiante, ó Deus, a sua necessidade. Se é cura, que o Senhor possa curar. Se é o desemprego, que o Senhor possa abrir portas. Deus, se é no relacionamento, que o Senhor possa vir e abençoar e apaziguar toda tempestade. Jesus querido, abençoa, meu Pai querido. Senhor Jesus, vai de encontro à necessidade, ó Pai, a qual eu não conheço, mas Tu sabes de tudo, ó Deus. Abençoa, meu Pai, esse momento que nós vamos estarmos aqui meditando, ó Deus, da Tua palavra, ó Pai. Vai adiante, ó Deus, as nossas vidas, vai adiante a vida deste ouvinte, desta ouvinte, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu estou aqui hoje, com meu querido genro, Sérgio Júnior, e ele vai deixar uma mensagem de reflexão para a sua vida e para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Muito bom estar aqui no canal da missionária Valéria Farias. A palavra que eu queria deixar para vocês está em Gênesis, capítulo 41, a partir do verso 38, que diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais a Faraó a José: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José. E o fez vestir de vestidos de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Quem lê essa passagem, que está em Gênesis, sobre a vida de José, acha tudo lindo, tudo maravilhoso. Aqui José alcança o propósito que Deus tinha na vida dele. Mas para se chegar nesse propósito que Deus tinha, José teve que passar por um processo. Então eu queria falar hoje, se eu fosse dar um tema, seria suportando o processo para viver o propósito. Glória a Deus. É bem da verdade que hoje nós passamos por muitas dificuldades nas nossas vidas. Momentos de lutas, momentos difíceis, momentos que a gente realmente não sabe o que fazer. Mas eu queria de início deixar para os irmãos que Deus sempre está no controle de tudo. Aleluia. Que Ele sabe de todas as coisas e que Ele não nos deixa sozinhos. Glória a Deus. Quando olhamos para a vida de José, vimos o quão difícil foi para ele, quantas dificuldades José passou. José foi vendido por seus irmãos, José foi caluniado na casa de Potifar, José foi preso, e todo esse processo sem ele fazer nada, sem ter culpa, sem talvez entender o porquê daquilo estava acontecendo. Mas algo que José tinha, que eu trago para a minha vida e para a sua vida, é que José ele confiava em Deus. Glória a Deus. Se olharmos o livro de Gênesis que fala sobre José, vamos ver que em nenhum momento José reclamou, em nenhum momento José duvidou daquilo que Deus tinha para ele. Então, precisamos suportar os nossos processos, acima de tudo, confiando no Deus que servimos. Glória a Deus. Sabendo que tudo que acontece na nossa vida,
Deus tem o controle. E não desistimos daquilo que Deus tem para nós. O processo, ele é passageiro. O processo, ele existe muitas das vezes para que nós nos fortalecemos em Deus. Para que nós não deixamos de acreditar, para que nós não deixamos de fazer aquilo que Deus quer. Um outro ponto também que eu queria deixar para os irmãos é que no processo não podemos guardar os nossos dons e talentos. Meu Deus. No processo nós precisamos utilizar nossos dons e talentos. Porque Deus dá a oportunidade para a gente, mesmo nos momentos difíceis, de ajudar alguém, de falar do amor de Deus, de trazer uma palavra para uma pessoa. Deus nos coloca em oportunidades para fazermos isso. E muitas vezes pensamos, mas eu estou passando por lutas, mas eu estou em dificuldades, mas está tudo difícil. Mas Deus, olhando lá de cima, Ele sabe da sua capacidade, do que Ele colocou dentro de você, e Ele quer que você utilize seus dons e talentos. Por isso, irmãos, não desiste dos seus ministérios. Não desiste daquilo que Deus colocou dentro de você para você fazer. Não deixe de fazer a obra de Deus. Por mais difícil que esteja, não deixe de adorar, não deixe de buscar e não deixe de falar do amor de Deus. Porque o processo não serve para desistirmos, o processo não serve para nós pararmos, o processo não serve para nos derrubarmos. O processo serve para nós termos mais intimidade com Deus, para buscarmos mais, para falarmos mais com Ele, para orarmos e jejuarmos mais. Aleluia. Portanto, não guarde o seu dom, não guarde o seu talento, porque no processo Deus nos dá a oportunidade, assim como Ele deu para José naquela prisão. José teve a oportunidade de revelar sonhos, de falar dele, de falar do amor de Deus. E ali ele não ficou limitado à situação que ele vivia, a tristeza, ou um sentimento talvez de raiva, de ódio, de reclamação. Não, ele não deixou de fazer aquilo que Deus tinha dentro dele, que Deus tinha colocado para ele. E ali ele utilizou os seus dons e talentos, porque foi para isso que Deus nos chamou, para anunciarmos as boas novas, as obras do Senhor, o amor de Deus, falar da palavra de Deus. Portanto, não deixe que o processo te faça parar, não deixe que o processo te faça desistir. Continue firme, porque o propósito é muito maior de todo o processo que você venha passar. E Deus nos surpreende no processo. As pessoas olham o processo talvez como uma coisa negativa. Sim, são lutas, são aflições, mas Deus disse que nós passaríamos por aflições. Deus disse, mas Ele disse, tem de bom ânimo, tenha força, tenha coragem, porque o processo é só uma fase, é um ciclo da nossa vida para que nós saiamos dele fortalecidos, saiamos melhores, saiamos com mais força e com mais vitória. Portanto, Deus consegue nos surpreender. Deus colocou naquela prisão com José o carcereiro de Faraó, porque foi aquele carcereiro que futuramente iria apresentar José a Faraó. E quando aquele carcereiro sai da prisão, José diz para ele, olha, não esquece de mim. Porque José não estava largado naquele lugar. José estava fazendo aquilo que Deus colocou no coração dele, usando seus dons e talentos, como eu já havia falado. E aquilo fez com que o carcereiro lembrasse dele, levasse até Faraó, e o final da história todos nós conhecemos. José se torna o governador do Egito. Aleluia. Abaixo de Faraó, só José. Porque é isso que Deus vai fazer comigo e com a sua vida. Deus vai nos colocar em lugares que nós nem imaginemos. Deus vai nos colocar em lugares altos, lugares de vitória, lugares de honra. Porque Deus nos dá vitória, Deus nos abençoa. E é isso que Ele quer fazer na nossa vida. Glória a Deus. Portanto, irmão, o que eu queria te dizer
nesse momento é para você suportar o que você está passando. Suporta esse processo, suporta com fé, suporta acreditando, suporta crendo, porque Deus está no controle da sua vida, da sua família, da sua casa, dos seus estudos, do seu trabalho, seja lá o momento que você está passando, aonde você está passando, Deus está olhando para você. E eu tenho certeza que o plano que Deus tem para a sua vida é algo sobrenatural. Talvez José imaginava um plano para a vida dele, mas ele jamais imaginaria que ele se tornaria governador do Egito. Um menino que foi vendido por seus irmãos como escravo, um menino que foi caluniado na casa de Potifar, um menino que passou anos numa prisão sem ter feito nada. Mas esse mesmo menino se tornou um homem que cria em Deus, que falava de Deus, que amava a Deus, que confiava em Deus, e Deus o colocou numa posição de honra, numa posição de vitória. E assim Deus vai fazer na sua vida. Porque o resultado final de quem vive o processo com Deus é maior do que toda a dificuldade que passamos em vida. Portanto, irmão, saiba que Deus tem o melhor para a sua vida. A vida, nós temos dificuldades. Na vida, situações de adversidade nos aparecem diante de nós. Mas precisamos entender que com Deus tudo vencemos. Que com Deus a gente consegue passar por todas as barreiras que a vida nos propõe. Com Deus nós conseguimos vitória, com Deus nós conseguimos bênçãos, com Deus nós conseguimos alcançar o inatingível, o impossível. Porque para as pessoas, o que você está passando hoje não tem jeito. Mas Deus tem uma solução. Deus sabe de todas as coisas e Ele vai te abençoar, Ele vai te livrar, Ele vai te curar, Ele vai te libertar. Porque Ele é fiel, Ele é digno de toda honra, glória e de todo louvor. Aleluia. Então, o que eu queria deixar para os irmãos aqui, assim como José venceu suportando o processo, você também vai vencer. Glória a Deus. Porque o processo pode criar dificuldades e adversidades, mas o propósito que Deus tem na sua vida é maior do que tudo isso. Amém. Portanto, irmãos, tenham convicção de que Deus ama você, de que Deus está no controle da sua vida, da sua família e da sua casa. E você e sua casa servirá ao Senhor. Aleluia. Porque Deus tem um plano com as famílias. O propósito de Deus com as famílias é tremendo. Então saiba que, por mais difícil que esteja a sua vida hoje, creia que esse cenário vai mudar. Glória a Deus. Esse cenário vai mudar. Assim como o cenário de José mudou, o cenário da sua vida vai mudar. Coisas boas e coisas novas hão de chegar na sua vida. Em nome de Jesus. Portanto, creia e suporte esse processo aí, irmão. Suporte esse processo, suporte essas dificuldades, crendo em Deus. Não desista, porque Deus tem um grande plano para a sua vida. Essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos e dizer: Deus ama você. Acredite e creia, porque o processo é bem menor do propósito que Deus tem na sua vida. Amém? Glória. Essa é a palavra de Deus para você neste dia. Amém. Glória a Deus. Você falando do processo, me veio à memória a lagarta, né? A lagarta, ela fica ali, até ela se tornar borboleta, ela passa pelo aquele processo. É verdade. Né? Aquele processo de dor, né? Até ela criar asa e voar. Mas ela não desiste. Ela continua e ali ela vai, vira aquela linda borboleta, né? E voa. Então, essa passagem é muito forte que você deixou.
Que Deus possa abençoar vocês, ouvintes, e guardar essa mensagem na tábua do seu coração. Que você não venha desistir, né? Porque às vezes nós passamos por um processo que eu ouço muita gente dizer assim: poxa, por que você está passando por isso se você tem de tudo? Mas às vezes não se refere só ao material, mas sim ao emocional, sim à alma, sim a alguma coisa que está no seu psique, né? Mas eu quero te falar que, como ele falou nessa mensagem, que hoje você está nessa situação, mas amanhã eu tenho certeza que você vai deixar escrito aí no canal e dizendo: eu venci o propósito. Amém. Eu passei pelo propósito e nós vamos sorrir juntos. Amém? Que Deus venha te abençoar na tarde deste dia, que Deus venha te honrar, que Deus venha ser contigo e com a tua família. E saiba que família é projeto de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, hoje e para sempre. Um beijo grande e fique com Jesus.